nem sei o que dizer para falar a verdade. 何言えばいいんだろうって思います。 Porque é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de pregar em outro país. 自分の国ではない場所で初めて今語ってます。 Eu sou do Brasil e é muito longe daqui. 私はブラジルから来たんですけど、とても遠いです。 E até então eu estava ali na igreja brasileira, falando em português com os irmãos. 先ほどまではね、ポルトガル語の教会でポルトガル語を話してたんです。 Pela primeira vez eu estou precisando de alguém que traduza aquilo que eu estou dizendo. Eu estou pregando para pessoas nativas. 今はこの国の方々のために、そして通訳を使って語ってます。 Eu sou muito grato a Deus por isso e tenho muito temor de Deus por essa oportunidade. この機会に大いに感謝し、そして神様に恐れを抱いてます。 Porque a partir do momento que Deus me traz para falar com pessoas de outra cultura, de outra nacionalidade, 神様が私を他の国、そして他の文化のために使ってくれること、 com certeza Ele está me entregando uma grande responsabilidade, uma grande bênção. それは私に大いなる責任感と祝福を与えているということです。 Então a minha oração a Deus é que nessa tarde Ele possa falar com vocês apesar das minhas limitações. だから私は祈ります。私に限ってではなく、私は制限があるので、でも神様が大いに皆さんに語ることを祈っています。 Que todos nós possamos ser abençoados de igual forma, amém? そして同じようにみんなが祝福されること。 Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. では聖書を読む42章に開きましょう。 Jó, capítulo 42, nós vamos ler dos versículos 1 a 6. 1から6を読みます。では日本語で読みます。ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに、摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ない、あまりにも不思議なことを。あなたは言われます。さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いてしまいました。聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を下げずに悔いています。塵と灰の中で。 Também pode se assentar. どうぞお座りになってください。 Quem foi Jó? Antes de qualquer coisa, nós precisamos saber quem foi Jó. 何よりも先にヨブは誰だったのかを知る必要があります。 E por que a história dele é tão importante para nós a ponto de estar registrada nas Sagradas Escrituras? そして聖書に書かれるほど、重要人物だったということ。 Se nós olharmos para o primeiro capítulo do livro de Jó, 一章に戻りますと、ヨブの。 nós vamos descobrir quem de fato era Jó, que homem era esse e por que ele é tão significativo para nós nos dias de hoje. ヨブが誰だったのか、そして私たちのこの時代にとっても大事な人だったということが分かります。 E diz lá no capítulo 1 do livro de Jó que ele era um homem justo e íntegro, temente a Deus e que seguia todos os rituais ali de sacrifício em adoração ao único Deus verdadeiro. 彼に害はなかったと、誠実でまっすぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたとあります。 E ele era um homem muito próspero e muito rico. Aliás, o texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. 彼はとても裕福だったんです。すっごいお金持ち、当時で一番お金持ちだったと言われてました。 E é interessante eu pregar esse sermão pela primeira vez na vida no Oriente. そして、東西ですね。今は同じ場所ですね。この日本もこのアジアなので同じ場所です。 Então, ou seja, Jó já foi o homem mais rico dessa região onde vocês moram. だから皆さんが今住んでいるところの一番のお金持ちがヨブだったと。 Ele era próspero financeiramente
E ele não era só próspero financeiramente, mas ele tinha uma família muito grande, com muitos filhos. で経済的だけでなく彼は家族にも恵まれていた。 Talvez Jó tivesse a vida que todos nós sonhamos e almejamos ter, com uma estabilidade financeira, uma carreira de sucesso, uma vida estável. 誰もが望む人生を彼が望んでいたかもしれない、ね、お金も持っている、経済的に裕福、そして幸せ、家族の幸せも持っていた。 Só que diz o texto bíblico que um belo dia o diabo se apresentou à presença de Deus no meio dos anjos. でもある日ですね、悪魔が神様の前に現れたとあります。 E aí, nesta oportunidade, Deus olha para Satanás e diz assim: Viste o meu servo Jó? でその時に神様は悪魔に向かって言うんだよね。私の使いヨブを見たか。 homem justo, íntegro, que me adora. で私を礼拝し、そして正しく生きている人。 Mas aí o diabo respondeu: Poxa, mas também é fácil, né? Jó é um homem rico, é um homem próspero, por isso que ele te adora. 神様、それは楽勝だよ。だって彼金持ちだし、ね何の問題もないから。 E aí Deus disse ao diabo: Então tá, toque na vida de Jó e tire todos os seus bens, inclusive os seus filhos. そして神様は悪魔に言った。じゃあよしとしよう。じゃあ彼に触れていい。彼の財産に触れていい。子供にも触れていい。 E aí no mesmo dia, Jó perdeu todos os seus bens através de eventos que foram se sucedendo um atrás do outro, inclusive perdeu todos os seus filhos no mesmo dia por causa de um acidente. 同じ日に災難が次から次からと起きて、彼は全財産を失い、そして同じ日に子供たち全人を失った。 E aquele homem que era extremamente bem-sucedido, próspero, perdeu toda a sua prosperidade e os seus filhos num único dia. 一瞬にして同じ日に栄えていた男が全財産を失った。 Mas mesmo assim ele não blasfemou contra Deus e continuou glorificando e adorando o nome do Senhor. でも彼は神様の名を汚すことなく、彼は神様を拝み続けた。 E aí mais uma vez o diabo vai e se apresenta na presença de Deus e Deus mais uma vez diz: Viste o meu servo Jó, apesar de ter perdido todas as coisas, não blasfemou. 悪はまた神の前に出てきて、そして神は悪魔に向かっている。見たか、私の使いヨブをすべて失ったがまだ忠実である。 E aí o diabo disse: Então é olho por olho, dente por dente, pele por pele. Se eu tocar na vida dele, com certeza ele irá blasfemar. 目には目を、肌には肌をと。もし彼の健康に、彼の肌、彼の体に触れたら、彼は絶対にあなたを罵る。 Então Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, só não tirasse a vida dele em si, mas que causasse uma grande enfermidade nele. で神様は命に手を触れてはいけないけれども、体に触れる許可をした。 E o diabo tocou na vida de Jó e ele pegou uma lepra e ficou extremamente debilitado por causa da lepra. で彼は悪魔はヨブに触れて、そしてとてもひどい皮膚病ですね、ツワルト病に彼はかかって、災難でした。 Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. Não sobrou praticamente nada para Jó, senão só a sua esposa, que ainda disse para ele: Olha, amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. 彼は一瞬にして、自分の財産、子供、そして健康も失い、残ったのが奥さんだけ。そしてその奥さんも、あなたの神を罵ってはよ死ねと言ったんです。 Mas mesmo assim Jó não blasfema, e aí sim começa uma parte muito importante da vida de Jó, que é o que eu quero de fato compartilhar com vocês com mais detalhes nessa tarde. それでもヨブは神を罵らなかった。それからあるプロセスに入るんですね、ヨブは。今から皆さんに伝えたい一番重要な部分に入りたいです。 O título dessa mensagem, ou o tema, pode ser dito como
a bênção de Deus no sofrimento. 今日のメッセージのテーマを強いて言えば、苦しみの中の神様からの祝福。 Então eu quero mostrar para vocês que o sofrimento, ele é meio que quase inevitável nas nossas vidas. 苦しみというのは私たちの人生に来るものです。避けることができない。 Todos nós vamos passar por dias difíceis e às vezes dias difíceis que chegam do nada, assim como do nada aconteceu na vida de Jó. ヨブの人生に起きたように、もう自分が思いがけない時に来るんです。 E aí eu pergunto para vocês, como tem sido a vida aqui no Oriente? では皆さん聞きます。皆さんの人生はどうですか？ Como tem sido a rotina aqui? ライフスタイル、 Trabalho, 仕事、 estudo, 勉強、 a busca por uma moradia, 住むところ、 uma boa saúde. 健康。 Mas e se nós perdêssemos tudo do dia para a noite e da noite para o dia? でも一瞬にして全てを失ったらどうなりますか？ O ser humano está sempre tentando evitar o sofrimento, né? 人間っていうのは苦痛を避けようとします。 Nós de fato não nascemos para sofrer, では人間っていうのは苦しむために生まれませんでした。 mas o sofrimento também é resultado da queda, do pecado. 苦しみっていうのは罪の結果なんです。 E Deus usa o sofrimento das nossas vidas para ensinar lições valiosas para nós. で神様が苦しみを喜ぶのではなくて、神様はその苦しみを使って私たちに語ってくれるんです。 Às vezes nós estamos tão envolvidos na nossa rotina, das nossas atividades diárias, 私たちは日々のルーティンに引っかかって、 que Deus precisa colocar uma espécie de freio em nós para chamar a nossa atenção para Ele. 彼のに集中がいくように何かしらのブレーキをかけないといけない時が来るんです。 E se tem uma coisa que faz com que o ser humano pare de fato e olhe para Deus, essa coisa se chama sofrimento. ブレーキに足を置いて、そして神様を仰ぐ、これをするのが苦しみなんですよ。 E quando eu olho para a vida de Jó, eu começo a entender que o sofrimento de fato, ele pode ser uma bênção nas nossas vidas. ヨブの人生を見ると、苦しみは誠に祝福をもたらすんだっていうことを知ります。 E justamente isso que eu quero ensinar para vocês nessa tarde, algumas lições sobre isso. そして、今日ですね、皆さんにいくつかのレッスンをお伝えしたいです。 Porque caso você esteja agora, numa fase da sua vida que você tem enfrentado sofrimento, もしかしたら自分の人生の中で苦しみを抱えているかもしれない。 eu quero que essa mensagem te encoraje a continuar, a prosseguir. 続けれるように、続くような励みの言葉になることを祈っています。 A primeira vez que eu preguei esse sermão foi em abril de 2016. 初めてこの説教をした時は2016年の4月でした。 E parece que Deus olhou do céu e falou assim: ah é? Já que você falou essas coisas, vamos ver se você vai ser capaz de viver. 私がこれを語り終えた時に、神様は私を見てこう言ったのかと思うほどでした。お前はこれを語ったんだな、説教したんだな、じゃあそれを生きる覚悟があるかどうか確かめよう。 Porque às vezes é fácil eu vir aqui e falar para você assim: olha, você precisa enfrentar o sofrimento com fé. で皆さんに、マイク持ってあなたたちは、困難も信仰を持って立ち向かわないといけないんだよっていうのは簡単です。 E aí eu mesmo, quando vou enfrentar o sofrimento, não tenho essa fé que eu estou falando para vocês. でも自分自身が困難にいるとき、みんなに求めていたの信仰を自分は持っていない。 E após pregar esse sermão em abril de 2016, pouco tempo depois, 2 semanas depois, começou a pior fase, a fase de mais sofrimento da minha vida. 私がこの説教を初めて語った日の2週間後に、私の人生にとって最も過酷な日々が始まりました。 É como se eu estivesse vivendo na pele, e foi de fato isso, as mesmas palavras que eu havia pregado na igreja um tempo atrás.
私が語った言葉、説教した言葉を次は自分自身で生きていたんです。 Então hoje não são apenas lições práticas que eu quero mostrar para vocês aqui através da vida de Jó, mas também o meu próprio testemunho que eu vivi. だから今日皆さんにヨブのお話だけでなく自分の話もしたいです。 Jó sofre, perde todas as coisas, os bens materiais, os filhos, a saúde, e aí 3 amigos vêm visitá-lo para consolá-lo. ヨブはすべての財産、健康、家族を失った。そして3人の友達が励ましに来てくれたんです。 E eles chegam e ficam tão impressionados com a situação de Jó, que eles passam 7 dias calados, sem falar absolutamente nada para Jó. 友達が来て状況を見たとき、圧倒されて7日間無言だった。何も一言も言えない状況だった。 Imagine a situação de Jó, né? Ao ser visto pelos amigos, eles não tiveram nem coragem de falar nada durante 7 dias. ヨブの状態を見て言葉が出なかった7日間だったんです。 E quando eles começam a falar, ao invés de nós vermos ali palavras de consolo, de ajuda, nós vemos uma espécie de questionário para saber qual o pecado que Jó havia cometido para sofrer tanto na vida. で、話し始めたかと思ったら励ましじゃなくて、問いかけだったんですね。なんで疑問を問いかけるような、なんでお前は苦しんでいる、何をしたんだ。 Eles pensavam que para Jó estar sofrendo tanto somente por causa da consequência de um pecado. Não era possível sofrer tudo aquilo se ele não tivesse pecado. こんなに苦しんでいるやつは絶対に何かを犯した。絶対何かの罰だ。罪は何なのか。 E é verdade que o nosso pecado gera consequências e gera sofrimento. これも事実です。罪の報酬は死であり、罪は結果をもたらすんです。 Mas nem todo sofrimento é fruto de um pecado. でも全ての苦しみが罪から来るものではありません。 Às vezes, Deus permite que passemos por sofrimentos na vida por um propósito maior. 神様がそういう許すとき、神様は私たちをもっと偉大な計画のために成長させるためにそうさせるのです。 E são exatamente esses propósitos maiores que eu quero começar a compartilhar com você agora. この偉大な計画は何なのか今日話したいです。 A primeira coisa que eu aprendo com a vida de Jó e com o sofrimento de Jó é o que ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 42. Só a primeira partezinha. Sei que podes fazer todas as coisas. ベーシクル2です。2節ですね。42の2節。あなたにはすべてのことができると。まずここの部分。 Quem pode fazer todas as coisas? 誰が何をすべてできるんですか？ Eu não posso fazer todas as coisas, você não pode fazer todas as coisas. 私には無理です。あなたにも無理ですよね。 Só existe um que pode fazer todas as coisas, e esse um é Deus. 何でもできる人は一人しかいない。それは神様なんです。 E é exatamente o que Jó começa a deduzir, né, tirar como lição daquilo tudo que ele sofreu. Sei que podes fazer todas as coisas. 苦しみの中でヨブがまず最初に学んだことは、神様、あなただけが何でもできるんだ。 Então a primeira grande lição que o sofrimento nos ensina é aprender a depender de Deus. だから苦しみの中で私たちが学ぶ第一の一つのことは神様により頼むこと。 Eu sei que eu estou no Japão e aqui existe uma cultura de meritocracia. 私は日本にいて、日本の文化というのはやればやるだけもらえるという。 E eu admiro muito isso na cultura de vocês e gostaria que o meu país também vivesse esse tipo de situação. 私はそれが素晴らしいものだと思い、自分の国でもこの努力っていうのがあったらいいなと思います。努力家、日本は努力家だ。 Mas existe um grande perigo de que quando nós começamos a fazer as coisas e as coisas começam a dar certo, de acharmos que tudo está dando certo por causa da força do nosso braço. でも一つ危険なところがあるんですね。自分が努力した分報いが来ると、自分がやれば
ね、いいことが起きるんだ、じゃあ自分の力に全てかかってるっていう勘違いがきます。E quando as coisas começam a dar muito certo, nós temos a tendência de deixar Deus um pouco afastado das nossas vidas, porque nós estamos vivendo uma ilusão de que, olha, como eu consigo fazer as coisas por mim mesmo. でうまくいくと、自分で大丈夫だ、神様必要ないな、ね、だから外にいていいよ、今順調だからこのまま続けると。Eu lembro que eu consegui um emprego muito bom no Brasil, uma fase da minha época. ある時期、私は、夢に見た、就職に就いたんですね。Para ganhar talvez 4 vezes mais do que eu costumava ganhar na minha vida. いつももらっていた報酬の4倍もらえたところだったんです。E eu trabalhei pouco tempo nesse lugar porque eu cometi um erro e ao cometer esse erro eles me mandaram embora. 私はそこに、短期間しか働けなかったんですね。私はあるミスをしてしまって、そしてクビにされてしまった。E foi assim um erro bem infantil da minha parte, onde eu fui mais mal interpretado do que tivesse realmente de fato feito alguma coisa errada. それはとても幼稚なミスっていうか、悪気がなかったんですね。で、本当に悪気が全然なかったけれども、それを見た人にとっては悪気があったように見えて、クビにされてしまった。E eu saí daquele lugar muito envergonhado, 私は恥ずかしめられ、extremamente triste, cabisbaixo, porque como que eu ia falar para os meus pais que eu perdi o melhor emprego da minha vida? すごく悲しみました。そして恥がありました。どのようにして親に顔を向ければいいんだろう。E eu passei 3 dias no meu quarto chorando de verdade mesmo, sem querer comer absolutamente nada, porque eu ficava pensando que eu havia jogado fora uma grande oportunidade que nunca mais aconteceria. で、3日間、私は何も食べずにずっと泣いてたんですね。苦しんでました。E no terceiro dia, eu tenho plena convicção de ter ouvido a voz de Deus que dizia assim: quem dá para você de fato todas as coisas? 3日目にですね、私は神の声を聞いたんです。彼はこう言いました。あなたにすべてのことを与えるのは誰なの？ Era o banco que te dava todas as coisas ou era eu? あなたが働いていた銀行か、それとも私か？ Quem sempre te sustentou até aqui foi o seu último emprego ou era eu? 今まであなたを養っていたのは誰なのか？あなたの仕事か、それとも私か？ E eu entendi uma grande lição de Deus naquele momento que eu não havia percebido que eu estava fazendo. あの時私は悟ったんです。自分がしていたのに分からなかったこと。 Eu comecei a pensar, porque desde quando eu consegui esse emprego, que agora sim eu conseguiria conquistar coisas, fazer coisas por causa daquele emprego. あの仕事を手に入れた途端、私が変わったんです。あの仕事に入ったから自分の人生はこう変わるぞといろいろ計画してたんです。 E Deus permitiu que eu entrasse e fosse demitido para me mostrar que não era o emprego ali que me dava tudo, mas era Deus que cuidava de mim o tempo todo. そして神様はあの仕事に就くことも許してくれた。そしてクビにすることも許してくれた。それは何なのかっていうと、なぜなのかっていうと、神様、あなたを養っているのはこの仕事ではなく私だよ。 E aí eu aprendi ali a minha primeira liçãozinha sobre dependência de Deus. そこで私は本当に一かじりですけど、神様により頼むっていうことを理解し始めたんです。 E fui aprender a grande lição de fato de dependência em 2016, logo depois de pregar esse sermão, quando de fato atravessei a pior fase da minha vida. でも2016年にこの説教をした後に自分の人生で最も最悪だった時期を渡った時に本当に揺れ頼むことが分かりました。 Então, se o sofrimento me faz aprender a depender de Deus, ele já começa a ser uma grande bênção na minha vida. 苦しみが私を神様のところに寄り添うことをさせてくれるならば、苦しみは祝福ですよね。 Você não depende do emprego que você tem hoje, você não depende nem mesmo da saúde que você tem agora. あなたはあなたの仕事、お金、健康により頼むのではなく、頼っているのではなく、あなたは神様に頼るんです。
Porque todas essas coisas podem acabar de um minuto para o outro. なぜかというと、これらのことはそれらのことは全て一瞬にしてなくなるものなんです。 Mas Deus, que cuida de nós, jamais vai faltar nas nossas vidas. でも私たちを養ってくれる神というのは永遠に流られます。 E aí eu aprendo a segunda lição que Jó aqui me ensina, que é a segunda parte do mesmo versículo 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. そして私は2つ目のレッスンを学びました。2節の、B 面ですね。どのような計画も不可能ではないこと。Deus é soberano sobre todas as coisas. E aquilo que Ele tem para cada um de nós não pode ser frustrado nas nossas vidas. 神様はすべてのことによって全知全能なんです。そして彼が立てた計画は不可能ではないんです。 Então, quando Jó diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, ele me ensina a segunda lição que o sofrimento nos traz, que é reconhecer a soberania de Deus. だからこの2つ目、苦しみの中で2つ目に分かること、知ること、学ぶことができるのは、神様は全知全能だと。 Quando eu tinha 9 anos de idade, eu era apenas uma criança muito tímida ainda, e um missionário dos Estados Unidos foi pregar na nossa igreja. 私が9歳だった時、自分の小さな町にですね、宣教師が説教に来たんです。 E ele mandou que todas as crianças e os jovenzinhos ficassem ajoelhados assim na frente do altar. で、子供たちみんな、前に来なさい、ひざまずきなさいって言ったんですね。 E ele orou por cada um, colocou a mão na cabeça de cada um deles. そして一人一人の頭に手を置いて祈ってたんです。 E eu era o mais tímido, e aí chegou a minha vez, ele colocou a mão na minha cabeça. で、私はとっても恥ずかしがり屋だったんですね。その中で一番恥ずかしがり屋です。で、彼は私の頭に手を置いて、 E quando ele começou a orar por mim, ele falou que eu seria um homem que levaria a mensagem de Deus para outros países. そして彼は言うんです。この人は、神の言葉を世界に広げる人だと。 Mas eu não conseguia sair nem de perto da minha mãe, eu era o mais tímido de todos que estavam ali. あそこにいるみんなの中で自分が一番恥ずかしがり屋で、親の元から離れること想像もできない子だった。 E eu confesso que eu não acreditei muito no que aquele homem disse aquele dia. だから皆さんに言いますが、私は彼が言ったことを信じれませんでした。 Mas uma pessoa que estava do meu lado, meu amigo até hoje, 私の隣にいた友達、今でも友達です。 ele ouviu e ele sempre repetia isso para mim. Você lembra o que o Timothy falou para você aquele dia? で、彼は聞いてたから、いつも私のことを思い出してくれたんですね。覚えてる？あの日のことを。 E ele ficou anos repetindo isso na minha cabeça, anos e anos e anos. 彼はもう何回も何回も毎年毎年同じことを言ってたんです。 E quando chegou o convite para vir ao Japão, que eu falei para ele, falei, Cid, eu vou com a Flávia para o Japão. で、日本に来ることが分かったとき、シドに言ったんだよね。その友達に、日本に行くことになったよって。 Aí ele disse logo de cara, a profecia do Timothy vai se cumprir. あの予言がね、叶う時だ。 E eu estou aqui falando com vocês そし até. て今日皆さんと話しています。 O Ministério Vida Pura, onde eu sirvo, nasceu em agosto de 2016, justamente nessa fase do pior momento da minha vida. この清い人生のミニストリーっていうのは、この2016年の8月、ね、私が今皆さんに語っている自分の人生の中での一番過酷だった年に生まれたんです。 E mesmo no pior momento da minha vida, nenhum dos planos de Deus pôde ser frustrado. この最悪な状況の中でも神様の計画だけは不可能ではなかったんです。 E apesar de todas as situações,
A profecia que eu recebi quando tinha 9 anos de idade 9歳の時にいただいたあの予言、 está se cumprindo hoje. 今日成就されました。 E eu jamais vou esquecer dos rostos de cada um de だ vocês. から皆さんの、顔を私は忘れません。 Porque, por mais que já tenha participado de tudo na igreja dos brasileiros, もうブラジル教会で参加しましたが、 e ali a profecia está começando realmente a se cumprir, porque eu estou pregando no Japão, もう日本にいますし、もう説教もしました。 mas hoje eu estou tendo a oportunidade de falar para você, japonês, daqui, dessa nação, dessa terra. でも今は、皆さん、日本人である皆さん、そして日本語でシェアすることができている。 E se você está me vendo aqui falar hoje, é por causa da graça e da soberania de Deus. あなたが私を今見ているのは神様の恵みのゆえなんです。神様の全知全能のゆえによるものです。 E eu quero que o seu coração se enche de fé por todas as coisas que você possa estar enfrentando nesse momento, porque elas têm um propósito maior que talvez você não esteja enxergando. だから皆さん、心を信仰であふれさせてください。あなたがどんな状況であっても。 Então vamos lá, o sofrimento é uma bênção porque ele nos ensina a depender de Deus e a reconhecer a sua soberania. じゃあ、苦しみというのはなぜ祝福なのか、まず神様により頼むことを教えてくれる。そして2つ目、神様が全知全能だということを教えてくれる。 E aí nós chegamos numa parte da lição que Jó nos ensina muito interessante. そしてもう一つ興味深いものを私たちは覚えることができます。 Porque Jó passa o livro inteiro num bate-papo, ele e os seus amigos, tentando entender o porquê das coisas estarem acontecendo. ヨブを読むと長い間、ヨブと友達の会話なんですよ。 E aí no capítulo 38 do livro de Jó, algo surpreendente acontece porque Deus começa a falar. でも38から何かが変わる、何が変わる、神様が話し始める。 E quando Deus começa a falar no capítulo 38 de Jó, causa uma expectativa no leitor, porque a gente pensa assim, Deus vai trazer a resposta para Jó. そして神様が出てきたぞって思ったら、私たち読者は、じゃあこの疑問が解決されるぞと思いますよね。 Como se agora viesse aquela parte do filme que vai vir a explicação, olha, você sofreu por esse motivo e vai ficar tudo bem. 映画のワンシーンみたいにね、今まで起きたことの理由がこれでやっとわかるぞというシーンです。 E aí Deus começa a falar no capítulo 38 de Jó, mas é muito impactante porque ele diz assim, no versículo 2, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? 2節です。知識もなしに言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。 A gente está esperando Deus aparecendo de uma forma muito carinhosa e amorosa para consolar o coração de Jó e trazer explicações. ヨブは苦しんでるんですよ。だから神様が現れて彼を慰めてくれる優しい言葉でって思いますよね。 Mas não é o que Deus faz. Deus questiona quem é esse que está aí falando a respeito das coisas que eu faço. でも神様はそうしなかった、神様は問いたんです。お前は誰なのか、知識なしに言い分を述べて。 E aí Deus começa a fazer perguntas para Jó no capítulo inteiro, 38, 39, 40 e 41. で38から41にかけて神様はヨブに何度いくつかの質問をするんです。 E Deus começa a questionar Jó sobre as coisas criadas. Como que Jó poderia explicar a criação de todas as coisas? そして、その内容というのはその神が創造したものがどうやって動いているのかということです。 Deus começa a dar detalhes da criação e perguntar para Jó como foi possível que as coisas fossem do jeito que elas são. 今この世界がこの状況であることをどうやったらそうなるか分かっているのかと。 O que é maior, o seu problema ou o universo criado? あなたの問題、それともこの宇宙、どっちが大きい？ O que é maior, o seu problema
Ou a forma como um bebê, por exemplo, é gerado no ventre. あなたの問題の大きさと子供が母の体内で大きく育つどっちが複雑か。 O que eu quero dizer com isso é que aquele que criou todo o universo que nós vemos, ou que é capaz de gerar uma vida dentro de uma mulher, 私が言いたいのは神様全知全能な神、世界を全部作った神、また女性の体内の中に子供を作り上げる神。 você acha que o Criador de todas essas coisas não é capaz de fato de resolver os nossos problemas e dramas que enfrentamos? この神様が私たちの問題、ドラマですね、を解決できないかと思いますか？ É o que Deus está querendo fazer com Jó. Está querendo mostrar para Jó que ele é o Criador de todas as coisas e que Jó não deve questionar aquilo que ele de fato está fazendo. ヨブは神様はヨブに何を教えたかったのか。私は全地を作ったものだ。だからお前はお前が口出しをするところじゃないよ。 E aí eu aprendo a terceira grande lição que o sofrimento me ensina, que é a... Pode falar. ここで3つ目、私が学ぶことが出てきます。 A terceira grande lição que o sofrimento me ensina é a humildade. それは謙虚さです。 Jó diz no versículo 3. 3節42の3です。 Pode ler, pastor. あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことを。 Jó, diante da pergunta de Deus, quem é esse que está aí questionando as coisas que eu faço, responde: eu falei aquilo que eu não sabia. 知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと聞いたときに、私は知らないことを口に述べていましたと彼は認めたんです。 Às vezes nós questionamos Deus com as coisas que estão acontecendo na nossa vida porque nós não entendemos. 私たちは理解もせずに神様になんでと問いかけるんです。 E é certo que muito daquilo que nós vamos viver, Deus não vai dar a resposta do porquê daquilo. 多くの場合、私たちが渡る人生の中では神様はそのなぜを答えてくれません。 Porque mais importante de entender o porquê das coisas acontecerem é entender o para que elas acontecem. なぜなら、なんで起きるのかよりも、何のためですね。何のために起きているのかっていうのを知った方が重要だからです。 E Jó foi humilde em reconhecer isso da parte de Deus, em não ter uma resposta do porquê. そしてヨブはここで謙虚になるんですよ。ね、私にはその答えはありませんと。 E a humildade é uma terceira bênção aqui que eu recebo por causa do sofrimento, porque a Bíblia afirma que Deus não rejeita um coração humilde. なぜこの謙虚さ、苦しみの中での祝福なのかというと、神様は謙虚な人、謙虚な心を絶対に捨てないからです。 Então Jó já não se preocupa mais com o porquê dele ter passado por aquele sofrimento, mas ele entende o para que ele passou por isso, que é o que nós vamos ver no versículo 5. だからヨブはもうなんでこれが来てるんだっていうのはもう考えなくなったんです。彼は何のためにというように考え始めたわけなんです。 E ele diz assim no versículo 5: 5節、私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目があなたを見ました。 É interessante ver que no primeiro capítulo de Jó diz que ele era um homem temente a Deus, justo, que fazia os sacrifícios a Deus. ヨブの一章を見ると、
ヨブは神を恐れていた、ね、神を信じていたんですよ。今儀式を行っていた。そして彼は義人であったと書いてあるんです。E parece até algo meio contraditório, porque chega agora nesse versículo 5, ele diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. で矛盾しているように見えませんか？ここでは、ね私は耳で聞いていた。しかし今私の目であなたを見ました。 E aqui eu aprendo a quarta bênção que o sofrimento gera na minha vida. ここで苦しみが生まれさせる4つ目の祝福が見えます。 O sofrimento é capaz de me levar para um lugar de intimidade com Deus. 苦しみは私を神様と親密な場所にいさせてくれる。 Então a quarta bênção que o sofrimento gera é a intimidade com Deus. だから4つ目の祝福は親密さです。 Jó não é mais aquele que tinha ouvido falar a respeito de Deus, ou seja, aquele que, trazendo para os nossos dias, que vinha aos cultos, que participava das atividades. じゃあ今の時代に例えると、この神様を聞いただけの人っていうのは、じゃあ教会には来てたんですよ。説教を聞いてたんですよ。 Mas ele passou a ser um homem que estava contemplando Deus face a face. でもそれだけじゃない。今のヨブは神を目で見ていた。 Eu passei 4 anos estudando teologia na minha vida para chegar e conseguir ser pastor. 私は牧師となるために4年間神学を学んでました。 E naquela época os meus ouvidos estavam ouvindo a respeito de Deus. あの頃私は耳で神のことを聞いてました。 Mas quando eu enfrentei o maior sofrimento da minha vida em 2016, でも2016年に最も過酷な時期を生きたとき、 os meus olhos de fato começaram a enxergar quem era Deus de verdade. 私は自分の目で神が誰なのかを知り始めたんです。 Então o sofrimento na minha vida me ensinou a depender de Deus, a reconhecer a sua soberania, a ser humilde e entender que eu não vou ter todas as respostas, mas me levou para o melhor lugar, que foi o lugar de intimidade com Ele. だからこの苦しみはまず私を一つ一つ。Primeiro, Dependência, 神様により頼むことを思いました。 reconhecer a そ soberania, して彼が全知全能だということ。 humildade de não ter todas as そし respostas て私は全ての質問を持っていないという謙虚。 e ter intimidade com そして神様とつながる親密さを私は学びました。 E Deus me trouxe do Brasil até aqui para dizer algo para vocês. なぜ神様は私をブラジルからここまで送ってきたかというと、皆さんに伝えることがあるからです。 Ele quer ter intimidade com cada um de vocês. 神様は一人一人と親密な関係を持ちたい。 Ele quer ter um relacionamento onde você depende e confie única e exclusivamente dele. 神様のみに頼り、神様を信頼するそのような関係を持ってほしい。 E se ele precisar permitir que o sofrimento chegue na sua vida para que isso aconteça, それが可能となるために苦しみが必要ならば、 ele vai permitir. そう神様は許可します。 Porque ele tem um propósito maior. なぜなら彼はもっと偉大な計画を持っているから。 Um propósito de te trazer para bem perto dele. 彼のそばにあなたを持ってくること。 Um lugar de intimidade que pouquíssimas pessoas chegam. 少ない人たちしか入れないその場所、行かない場所ですね。 Mas ele escolheu você para isso. 神様はあなたを選んだんです。 E se algo hoje te impede de dar esse passo a mais, porque talvez você esteja enfrentando sofrimento, mas tem reclamado por causa disso. あなたがこの場所に行く妨げとなっているものがあるならば、もしかしたらあなたは今苦しみの中にいて困難であなたは不平不満を吐いている。 Talvez você tenha vivido alguns dias difíceis e tem questionado a Deus do porquê de todas essas coisas e tem murmurado. そしてその中でなんで私になんでこれがと、神様に、理解なしに問いかけている。 Mas hoje você está entendendo que essa fase é uma fase de bênção na sua vida também,
porque Deus está usando dessa situação para te trazer para perto dele. でも理解し始めましたよね。この現状を神様は利用してあなたを彼のそばに持ってこさせようとしているということ。 Você pode fazer exatamente o que Jó ensina no versículo 6. あなたはヨブがした6節にした同じことができます。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で。 Ele te convida a um arrependimento sincero nessa tarde. 神様はあなたを誠の悔い改めへと招待します。 Ele te convida a fazer uma oração que diz assim: olha, Senhor, de fato eu não estou suportando mais determinadas situações. これははっきりと心を開く祈りですね。神様、私はこの現状を受け入れにがたいです。もう我慢ができません。 E eu tenho até mesmo reclamado de certas coisas que acontecem comigo. その中で私は不満を言ってます。 Mas até então eu não estava entendendo que era o Senhor querendo me ensinar a me aproximar mais de で Ti. も今まであなただったということを私は理解できていなかったんです。あなたが私に何か教えたいということ。 Então nessa tarde eu peço perdão porque eu não estava entendendo os propósitos do Senhor para mim. あなたが偉大な計画を私のために持っていることを私は理解できなかったことを悔い改めます。 E tudo que eu quero é entrar nesse lugar de intimidade contigo. 私はあなたと親密な場所に入りたいです。 E a partir daí que o Senhor faça de mim aquilo que lhe agrada. そして彼の心にかなうことをしてください。 Quando o próprio Jó reconhece todas essas coisas, ヨブがこれらのことを認めたとき、 diz o texto que Deus deu a ele novamente o mesmo número de filhos que ele tinha antes. 神様は彼が持っていた同じ数の子供を与えた。 E restaurou seus bens em dobro. そして財産は倍にしたと。 E isso me ensina que quando eu passo pelo vale do sofrimento e aprendo essas bênçãos que eu falei nessa tarde, 今日言ったこの祝福、私がこの苦しみの谷を渡った後、 quando eu entendo que o sofrimento de fato se torna um instrumento de Deus para me abençoar e aceito essa condição, 苦しみは私を祝福するためのツールだということを理解してそれを受け入れたとき、 e me contento com o próprio Deus nessa circunstância, そして神様自身の計画を受け入れるとき、 quando Deus se tornar suficiente no meu coração, não importando a circunstância, ね、どんな状況であれ神様が十分だと思ったとき、 Ele vai fazer coisas nas nossas vidas que nós jamais poderíamos imaginar. 私たちが想像もできないことを神様はなしてくれます。 Porque Ele não é um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus filhos. 神様は自分の子が苦しんでいることを喜びません。 Ele é um Deus que tem prazer em nos amar e nos abençoar. 私たちを愛し祝福することを喜ぶんです。 E até mesmo quando nós sofremos, é por uma causa maior, para no final isso se tornar uma grande bênção nas nossas vidas. だから私たちの苦しみの中もそれは私たちがもっと偉大な計画、偉大な祝福を得るためのものだということ。 E a minha oração é que você receba essa palavra no seu coração. だから皆さんこの言葉を心に受け止めてほしいです。 Para nunca mais querer desistir ou andar longe desse Deus que te ama e cuida de você. あなたのことを思うこの神様から決して離れないためです。 Eu sou o testemunho vivo de que Deus pode fazer qualquer coisa do absoluto nada. 神様は何もないところから神様は素晴らしいことをしてくれるという私は生きた証です。 Em 2016, após enfrentar a pior fase da minha vida, 先ほど言った2016年の自分の人生の一番過酷な時期を渡った時、 e quando eu entendi de fato essa palavra e entreguei tudo ao Senhor e descansei nele, こ
これを理解し、すべてを神様に与え、そして安らいだとき、 ele começou a restaurar todas as coisas. 神様はすべてを回復し始めました。 Nasceu o Ministério Vida Pura, que foi o ministério que me trouxe ao Japão. 清い人生というミニストリーが生まれたんです。そしてこのミニストリーによって私はここにいます。 Eu conheci a Flávia, minha esposa. フラミアを知り合ったもその年です。 Uma família foi constituída そして家族がそこで生まれたんです。 e um propósito de vida que eu jamais poderia imaginar começou a acontecer. そして自分の人生の目的がその年に始まったんです。 Eu não sou em nada melhor do que você. 私はあなたよりも上だということは決してないんです。 Então, se essa mesma graça me alcançou, com certeza pode alcançar você também. 私にその恵みが来たのならば、皆さんにも同じ恵みが来ます。 Apenas não se preocupe com o porquê das coisas 皆さんはそのなぜに執着しないでください。 e enfrente o sofrimento com fé e esperança em Deus. 信仰、そして期待を持って困難を渡ってください。 E com certeza Deus revelará propósitos maiores para cada um de vocês. そして神様は彼の偉大な計画をその中であなたたちに掲示させてくれる。 Amém? Podemos orar? 祈りましょう。Feche seus olhos, por favor. 皆さん